Bom, hoje a gente vai estar vendo então um vídeo sobre a corrente a corrente nominal ali dos motores de indução trifásicos, tá? E monofásicos. A gente vai estar vendo uma dedução, né, de como que a gente chega nessas expressões e não simplesmente a expressão final, né, para a corrente. Apesar de ter bastante vídeo ali, né, na internet já sobre esse assunto ali, a maioria dos vídeos simplesmente mostra, né, a expressão ali da corrente. E nesse vídeo aqui eu pretendo então fazer uma dedução ali, né? Mostrar como é que a gente obtém então essas correntes ali para o motor de indução trifásico e também para o monofásico. E depois vamos estar vendo também alguma coisa ali sobre a dedução ali da potência, né? A relação entre a potência ali e a corrente nominal ali do motor elétrico. Bom, então para a gente iniciar nosso estudo, tá? A gente precisa ver alguns conceitos básicos aqui, né? Não vou levar mais do que um minuto aqui, né, para a gente entender de onde que vem aquela fórmula lá da corrente elétrica dos motores. Então a gente sabe que a potência aparente, tá, que eu vou estar chamando de S, do triângulo de potências, ela é simplesmente o valor de tensão eficaz vezes a corrente eficaz, tá? Ela é a hipotenusa desse triângulo aqui. A potência ativa, tá, ela é dada por V eficaz vezes I eficaz vezes cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente, né, que é o mesmo ângulo aqui do triângulo. Isso se for uma carga linear, né, como por exemplo o motor de indução ele é linear e em condições senoidais também. A potência reativa ela é o cateto oposto aqui desse triângulo, é dada por essa expressão aqui, e o fator de potência também em condições senoidais ele é simplesmente o cosseno do ângulo aqui entre a potência aparente e a potência ativa, né, o cosseno φ. A ligação Y, tá? Só para a gente relembrar, a gente tem que saber ali o que é importante da ligação Y nos motores é que a corrente elétrica de linha é igual à corrente de fase, tá? Então qualquer sistema em Y a gente tem essa característica aqui, e a tensão de linha, né, que é a tensão entre duas fases quaisquer, ela é a raiz de 3 vezes a tensão em uma fase qualquer, né, que a gente chama de tensão de fase, que é entre o fase aqui e o neutro, que é o ponto comum aqui de ligação. Já a ligação delta, tá? A corrente de linha, que é essa corrente que passa aqui, né, que eu estou chamando de A e B e C, ela é raiz de 3 vezes a corrente de fase, que é a corrente que está passando aqui em cada uma dessas fontes aqui. E a tensão de linha é igual à tensão de fase, né, nesse caso aqui. Bom, então dito essas considerações básicas aqui, agora a gente pode começar a estudar a expressão aqui para a dedução da corrente no motor. Então vamos imaginar aqui, né, que eu tenho uma fonte de alimentação trifásica e aqui o meu motor de indução está ligado aqui em Y, tá? Está ligado dessa maneira aqui, ele tem a mesma impedância Z nas três fases, por isso ele é considerado uma carga equilibrada. Então, para a gente deduzir, tá, essa aqui já é a expressão final aqui da corrente, que vocês encontram ali na maioria dos vídeos. Nós vamos estar vendo aqui então como que a gente faz para chegar nesse cara aqui, né, nesse valor. Então a gente começa com a potência em uma fase, tá? Se a gente pegar, por exemplo, essa fase aqui, qual que é a potência ativa consumida por ela? É VF, né, tensão de fase, vezes a corrente de fase, né, porque no sistema Y aqui a corrente de fase e a corrente de linha elas são as mesmas, então aqui eu poderia chamar de IL também, estou chamando aqui de F, mas é a mesma coisa. E V de fase porque aqui, né, embora eu tenha tensão de linha alimentando o meu motor, como ele está ligado em Y, eu vou ter que cada uma dessas fases aqui vai ter a tensão igual à tensão de fase da minha fonte trifásica que eu estou alimentando, tá? Então se aqui for 220, por exemplo, a tensão de linha aqui seria 380, mas a tensão que eu botei em cada uma das bobinas aqui vai ser 220, né? Porque a distribuição aqui das tensões ela é simétrica, ela é igual porque é um sistema equilibrado, né? O motor ele tem a mesma impedância nas três fases. Então, se eu olhar para uma fase só, VF vezes IF vezes cosseno do ângulo, né, entre essa tensão e essa corrente, elas vão me dar a potência que eu consumo em uma fase, né, uma bobina do meu motor. Mas como meu motor tem 3 bobinas, né, 3 fases, eu simplesmente multiplico por 3, né, porque como eu falei, o VF e o IF aqui de cada uma das 3 bobinas do motor vai ser igual. Então a potência trifásica, né, a potência total consumida dessa fonte trifásica aqui é 3 vezes VF vezes IF, né, vezes cosseno φ. Bom, se a gente pegar então e substituir o VF, tá, em termos de grandeza de linha, a gente viu, né, no slide anterior, nos conceitos básicos aqui, que o VL ele se relaciona com o VF dessa maneira aqui no sistema em Y, né, na ligação em Y. Então se eu isolar o VF é quem é VL sobre a raiz de 3, né? Então é isso que eu fiz aqui. Peguei o VF e troquei ele por VL sobre a raiz de 3. Então esse termo aqui ele equivale exatamente a esse termo aqui.
E o IF eu chamei de IL, porque como eu falei, o I de linha aqui é igual ao I de fase, né? Bom, então a gente chega, se a gente pegar e multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, essa expressão aqui, a gente sai dessa expressão aqui e chega nessa expressão aqui, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, chego nisso aqui, e agora finalmente eu posso isolar meu IL, né? Que é a minha corrente de linha. Porque quando a gente recebe um motor de indução trifásica, os dados que a gente tem na placa lá, elas são geralmente grandezas de linha, então por isso que a gente reescreve aqui todas as equações aqui em termos de grandezas de linha. Então se eu isolar o IL aqui é a potência trifásica aqui, dividido por raiz de 3 vezes VL vezes cosseno, né, do fator de potência aqui do motor. Então, o que acontece? Tá? Isso aqui é a potência trifásica aqui de entrada, tá? A potência ativa trifásica de entrada. Como eu quero calcular a corrente de linha do motor aqui, em função da potência que eu vou ter na placa, né, do motor lá, aquela potência é a potência de saída, tá? É a potência em cavalos que tu vai ter em CV, que pode ser, né, que tem a conversão direta para watts. Mas aquela potência de saída ela vai ser menor do que a potência ativa consumida de entrada, porque eu tenho perdas, né, no motor, perdas mecânicas e também perdas no material ferromagnético. Então, a potência de entrada e de saída elas se relacionam através dessa fórmula, né, onde eu tenho o rendimento, né, que às vezes é conhecido por aquela letra que parece um N, mas aqui eu estou chamando de R. O rendimento ele relaciona sempre a potência ativa de saída com potência ativa de entrada. Então, se eu isolar a potência ativa de entrada, né, que eu estou chamando de Pin, ela é igual a Pout, que é a potência que eu vou ter na placa, né, do motor, a potência no eixo do motor, dividido pelo rendimento. Então esse Pin é quem? Ele é a potência aqui trifásica, né, que eu chamo de P trifásico. Então se eu substituir esse cara aqui por essa expressão aqui, eu saio dessa expressão da corrente diretamente para essa, tá? E aqui então tá o valor aqui da expressão da corrente de linha, né, que eu tenho aqui consumida da linha do motor elétrico trifásico. Então a ligação delta, tá, ela tem que resultar exatamente na mesma expressão, tá? Porque a fórmula da corrente do motor elétrico trifásico ela independe se o motor está ligado em triângulo ou se ele está ligado em estrela. Então vamos deduzir aqui de novo essa expressão aqui, considerando que agora o motor ele está ligado em estrela, né? Então a fonte aqui continua do jeito que ela está e o motor agora é ligado em estrela. Bom, a potência em uma fase, tá? Se a gente pegar uma dessas fases aqui, ela é quem? A tensão de linha, tá? Porque aqui nessa fonte aqui, se aqui for 127, por exemplo, cada uma das fases do motor vai estar recebendo a tensão de linha, que é 220 volts, né? A tensão entre duas fases. E a corrente aqui de linha eu estou chamando de L, a corrente de fase, que vai ter em cada uma das fases da bobina do motor, eu estou chamando de F. Então, eu pego a tensão que eu tenho em cada uma dessas bobinas, que é VL, eu pego a corrente, que é a corrente de fase, que eu tenho em cada uma dessas três bobinas, que é IF, vezes o cosseno do ângulo entre essa tensão e essa corrente, eu tenho a potência monofásica, né? A potência consumida em uma fase do motor. Como é um circuito equilibrado, né? Então eu vou ter a potência trifásica, né? Que vai estar sendo consumida dessas três fontes aqui, é 3 vezes VL vezes IF vezes o cosseno, né, do fator de potência. Multiplicando em cima, aliás, substituindo o IF aqui, né, por IL sobre a raiz de 3, né, porque a gente quer as grandezas de linha, né? A gente quer deixar tudo aqui em funções de tensões e correntes de linha. A gente sabe que aqui, essa corrente L aqui, ela se relaciona através do IF, através dessa expressão aqui, como a gente já viu, né? No sistema onde a gente tem a ligação em triângulo, a corrente de linha, que é essa corrente que passa aqui, ela é raiz de 3 vezes a corrente de fase, né? Portanto, ela é maior que a corrente de fase. Então, se eu isolar o IF, eu vou ter que IF é igual a IL sobre a raiz de 3. Então, substituir o IF por IL sobre a raiz de 3, e vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, né, para ajeitar essa expressão. Eu vou chegar exatamente nesse cara aqui, nessa expressão aqui, né. Bom, agora vamos isolar o IL, né, novamente. Então pego o IL aqui, jogo esses três termos, o cosseno, raiz de 3 e o VL para lá, fico com P trifásico dividido por esse termo aqui. Novamente, aqui é igual ao que a gente tinha falado aqui, né. Então eu tenho a potência trifásica de entrada, né. Quero representar a potência de entrada em termos de potência de saída e rendimento, então eu substituo meu P trifásico por essa expressão aqui e chego exatamente na mesma expressão aqui, tá? Então não importa se o motor está ligado em Y delta, eu tenho que chegar exatamente na mesma expressão da corrente de linha aqui que ele consome. Então a potência que a gente vai olhar, tá? Aqui tem um exemplo da placa de um motor.
Aqui ele dá em quilowatts e CV, então 3.7 kW é a potência que eu teria que usar aqui, né, nessas duas expressões aqui, né, tanto para ligação em Y como para ligação em delta. Então esse Pout aqui seria esses 3.7 kW, que é a potência do eixo, né, que é da placa do motor. Bom, para o motor elétrico monofásico, tá, ele pode ser ligado de duas maneiras. Aqui ele pode ser ligado entre uma fase e um neutro ou entre duas fases, né. Então a expressão para a corrente elétrica que vai circular aqui, corrente de linha, vai ser essa expressão aqui, né. Ela é muito simples aqui, se a gente imaginar aqui qual que é a potência consumida aqui nesse motor, né, no estator aqui que é monofásico. A potência ativa é simplesmente essa corrente aqui, vezes essa tensão aqui, que eu deixei aqui V, né, não deixei nem V de fase nem V de linha, porque aqui depende, né, nesse caso aqui, se ele for ligado nessa ligação monofásica, aqui vai ser VF, tensão de fase. Se ele for ligado nessa condição aqui, esse V aqui vai ser tensão de linha, né. Então eu passo o V para lá, vezes o IL, que é a mesma corrente que está sendo consumida aqui, vezes o cosseno de θ, né, do ângulo entre a tensão e a corrente, eu vou ter a potência de saída. Né. Eu fico só então desse lado aqui com Pout sobre R, que é a potência ativa de entrada. Né. Se eu dividir potência ativa de saída pelo rendimento, eu tenho potência ativa de entrada. Né. Então é exatamente uma expressão aqui que pode ser reduzida exatamente desse raciocínio aqui que nem a gente teve lá antes. Né. Só que não tem o fator de raiz de 3 porque não é um sistema trifásico, né, é um sistema monofásico. Bom, vamos ver então, tá? Olhando aqui novamente para essa placa aqui desse motor, como que a gente chega, a partir das tensões aqui que ele me dá e a partir das correntes, como é que a gente chega nesse valor de potência aqui que ele dá, né? Então ele dá em CV, aqui 5 CV, e também em quilowatts, né? 3.7 kW. Esse motor aqui, o motor trifásico, né? Motor de 60 Hz, e ele é um motor aqui que pode ser ligado em triângulo ou em estrela, tá? Ou seja, ele funciona nas tensões de 220 volts. Se ele for ligado em 220 volts, ele tem que ser ligado em triângulo. Se ele for ligado em 380 volts aqui, ele tem que ser ligado em Y, em estrela. E aqui tem as duas correntes de linha, novamente, né? Aqui ele dá tensões de linha, né? E aqui ele dá correntes de linha, que vai estar sendo consumida. Então se eu ligar meu motor aqui em triângulo, né, com 220 volts de tensão de linha, eu vou estar consumindo 3 amperes. Se eu ligar meu motor em Y, né, usando a tensão de 380, ele vai consumir aqui uma corrente de 7,5 amperes. Então vamos estar fazendo uma dedução, tá, de como que ele chega nesse valor a partir desses valores aqui de tensão e corrente. Se a gente multiplicar simplesmente 13 por 220 ou 7,53 por 380, a gente vai ver que a gente não vai chegar nesses valores aqui. Mesmo que eu multiplique por 3 para as três fases, eu não vou chegar nesse valor. Então como que a gente chega nesses valores aqui nominais da placa, né? Então vamos imaginar o seguinte, tá? A primeira ligação aqui do motor é 220 volts, aqui como ele me disse, e se eu quiser utilizar essa tensão aqui de linha, eu vou ter que estar utilizando então o motor ligado em triângulo. Então aqui estão esses dois casos aqui, tá? Eu vou estar ligando em triângulo, e aqui eu vou estar ligando em triângulo. Essa parte aqui é o motor, e essa aqui é a fonte, tá? Por que eu fiz duas representações aqui? Porque a fonte ela pode ser uma fonte em triângulo, como ela pode ser uma fonte também em estrela. Eu quero demonstrar aqui que independente da ligação da fonte, tá? Se for uma fonte em triângulo ou estrela, o motor, né, nessa condição aqui de 220 volts e 3 amperes aqui de linha, ele tem que consumir a mesma potência sempre, né, nesses dois casos aqui. Então, imaginando que eu tenho uma tensão aqui em triângulo, tá, que me fornece 220 volts, eu ligo meu motor aqui em triângulo, aqui também ele vai estar recebendo 220 volts, que é a tensão nominal da bobina, e ele me diz aqui que a corrente para 220 volts tem que ser 3 amperes, então a corrente de linha, tá? Ele me dá, né, os dados de linha. Então eu tenho 3 amperes aqui, a corrente de fase, que vai ser a corrente que vai estar circulando aqui nessas fases aqui do motor e nessas fases aqui da fonte, ela tem que ser 13 dividido por raiz de 3, que vai me dar 7,50, né? 7,5 amperes. Então a expressão da potência lá é o que? É S igual a 7,5 vezes 220 vezes 3, porque é para 3 fases, né? Então aqui está a expressão da potência ativa, né, aliás, a potência aparente aqui consumida na entrada, né, que eu estou chamando de S. Se o motor estiver ligado numa fonte aqui que está conectada em Y, tá? Para que ele receba 220 aqui em cada uma das bobinas, eu tenho que ter uma tensão de fase aqui de 127 volts. Então 127 de fase, 220 de linha, a corrente vai continuar sendo 13 amperes aqui, mas aqui nas bobinas do motor, aqui como elas estão em Y, aqui a corrente ela vai ser 7,5, né? Então se eu multiplicar aqui 127, né, que é a tensão de uma fase, vezes 3 amperes, que é a corrente que está passando aqui,
vezes 3, porque para as três fases aqui tem que me dar exatamente a mesma coisa que é a potência aqui que o motor está consumindo, tá? Então, se eu olhar para a fonte, eu tenho essa expressão aqui. Se eu olhar para a carga, que é o motor, eu vou ter essa expressão aqui, que é 7,50 vezes 220 vezes 3. E acho que pela lei da conservação de energia, da potência, né? O que o motor elétrico consome aqui, que é dado por essa expressão aqui, tem que ser exatamente igual ao que a fonte está fornecendo, que é essa expressão aqui, né? Então, eu fiz alguns arredondamentos, talvez não dê exatamente o mesmo valor, mas em princípio aqui tem que ser a mesma potência, tá? Que a potência que o motor entrega aqui igual a potência que o motor consome. Então, se o motor estiver ligado se eu tiver uma fonte com tensão de linha de 380 volts, tá? Que é esse caso aqui, ele me diz que a corrente de linha vai ser 7,53, né? 7,5 que eu deixei. Então, tem os dois casos aqui, tá? Onde eu tenho uma tensão aqui em triângulo que fornece 380 volts e aqui a carga vai estar consumindo 7,50, né? 7,5 amperes. A corrente aqui, ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser esse valor aqui, que é a de linha dividido por raiz de 3, vai me dar esse valor aqui. Já a corrente no motor aqui, que está ligada em Y, é 7,50. Então, se eu olhar para o motor aqui, qual que é a potência que ele está consumindo, né? É 220, né? Que é a tensão que ele tem aqui, vezes 7,50, que é a corrente que está passando aqui, vezes 3, porque, né, é um motor trifásico. Essa potência ela tem que ser exatamente a potência que está sendo consumida aqui na fonte de entrada, que é 380 vezes 4,33 vezes 3, né? Então, esses dois valores aqui eles têm que dar aproximadamente a mesma coisa. Já se a minha fonte for, né, o que é mais comum de encontrar, uma fonte aqui ligada em Y, de 220 volts de tensão de fase, a tensão de linha vai ser 380, mas a tensão que eu vou ter em cada uma das bobinas do motor vai ser 220. Então, a mesma corrente que ele vai estar consumindo, 7,50, né, que ele diz na placa, e a expressão da potência, né, exatamente a potência consumida pela fonte é igual à potência consumida pela carga. Então, se vocês notarem aqui, tá, em todos esses quatro casos que eu mostrei aqui, eu vou ter cada uma das bobinas do motor sendo energizado com a tensão nominal, que é 220. Então aqui tem 220, aqui 220, aqui eu uso 380 volts, mas se eu fizer a divisão aqui, né, em cada uma das bobinas vai estar recebendo 220, e aqui é a mesma coisa, né, cada uma das bobinas aqui vai estar recebendo 220 volts. Então a gente comprovou aqui, né, que para essas duas tensões aqui eu vou ter que ter essas correntes aqui independente da ligação da fonte, né. Então como é que eu chego nesse valor agora de 3,7 kW, tá? Como é que eu chego nesse valor? Bom, a gente sabe que a potência aparente aqui consumida do motor, ela é dada por essas expressões aqui em vermelho, que tem que dar todas o mesmo valor, né? Então, esse S aqui, tá? Se vocês fizerem a conta, ele vai resultar em 4.950 aproximadamente. E aqui, ele me diz aqui que o cosseno do fator de potência é 0,85. Então, eu substituo aqui, né, e chego na expressão da potência ativa consumida na entrada, que é 4,2 kW, né? Só que ele me diz que a potência no eixo é 3,7, né? A gente tem, então a diferença entre os 3,7 e os 4,2 que ele está consumindo na entrada são as perdas, né? Como é que eu chego na potência de saída? Então eu simplesmente multiplico essa potência de entrada aqui pelo rendimento, que ele me diz que é 0, que é 87,5%, né? Que a gente vai multiplicar então por 0,875. Então se eu multiplicar esse cara aqui por esse valor aqui, eu chego em aproximadamente 3,7 kW, né? Que é a potência aqui que ele me dá aqui no eixo aqui que é na saída, né? Bom, então por essa aula é isso, tá? Se tiver ficado alguma dúvida aí, só coloque nos comentários aí. Se puder deixar o joinha e se inscrever no canal, eu agradeço. Então é isso aí, valeu!